Agro, Gestão e Mercado começando por aqui. O tema do episódio desta semana é muito importante para a agropecuária brasileira. Nós vamos falar sobre a retomada comercial após a gripe aviária no Brasil. Então, para explicar um pouco sobre o processo após o Brasil ser identificado como livre dessa doença e também as ações do Ministério da Agricultura junto aos órgãos de defesa e os próximos passos, nós convidamos o Carlos Goulart, ele que é secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Então, fique com a gente e se atualize sobre esse processo que é tão importante para o país. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Carlos, bem-vindo mais uma vez, ao podcast Ouça o Agro. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui de novo para falar e explicar para o público o que o Ministério da Agricultura tem feito nas ações de combate à influenza aviária. Falar sobre um tema tão positivo, porque quando foi identificado um caso de gripe aviária em granja comercial, é um impacto muito negativo para o setor, para os produtores que estão ali na base, que sofrem com isso. Acaba que a população também fica preocupada de como que pode ser afetada, se isso passa para o alimento ou não. Então, é um momento de bastante tensão e que a gente sabe que teve uma atuação e que tem uma responsabilidade muito grande do país para conter essa doença e para que depois o Brasil possa voltar ao seu comércio normalmente. Então, eu queria que você começasse, falando um pouco desse histórico, como que foi a identificação desse caso e esse processo até que agora, no final do mês de junho, o Brasil pudesse ser considerado livre de gripe aviária. Eu diria que na cadeia produtora de aves e ovos é a grande doença que sempre causou temor e pânico na produção. Isso começou lá atrás, nos idos dos anos 2000, quando esperava-se que ela, quando surgiu nos plantéis comerciais e começou a rondar com aves migratórias assolando o hemisfério norte, que ela inevitavelmente um dia chegaria no hemisfério sul e entraria no Brasil. O que talvez a gente não pudesse imaginar que fosse que o Brasil desenvolvesse um sistema tão robusto em defesa agropecuária que depende muito, muito do produtor rural, que são as medidas de biossegurança, que fez com que nós ficássemos 19 anos sem essa doença. Nós fomos praticamente o último grande país produtor a ter essa doença em granjas comerciais. Nós conseguiríamos viver sem indefinidamente? Não. É um vírus altamente contagioso, altamente transmissível e que circula há mais de 20 anos em rotas migratórias. Então, infelizmente, a gente sempre soube que não seria indefinidamente, estar livre de, um dia iria ocorrer. Então, qual que era o ganho do sistema? O máximo de tempo que a gente retardasse a entrada do vírus em granja comercial seria o grande sucesso. Então foram 19 anos. Mais um outro feito histórico, e que isso é um motivo de orgulho do sistema brasileiro, que envolve público e privado, foi que foram 2 anos entre a entrada no território nacional em aves silvestres, a detecção, até a granja comercial. Nenhum outro país do mundo conseguiu retardar, depois que foi detectado e começou a circular em território nacional, até a granja comercial. Foram 2 anos, que é outro motivo de orgulho do nosso sistema. Mais um ainda para o produtor que nos assiste, mais um motivo tão importante para nos encher de orgulho, é que foi apenas uma propriedade. Ao contrário do que a gente viu em todo o resto do mundo, em que quando entrou em granja comercial se alastrou de forma avassaladora, tendo até que ter rodízio e racionamento de comércio de ovos em vários países, Japão, Reino Unido, agora nos Estados Unidos, nós conseguimos conter o foco em uma propriedade só, um matrizeiro que ainda produz ovos para várias outras unidades, e mesmo assim a gente conseguiu conter. Esse é outro sucesso do sistema que a gente conseguiu em 4, 5 dias, foi detectado no dia 16 de maio, no dia 21 de maio a gente conseguiu erradicar todo o vírus e no dia 18 de junho se autodeclarar livre de. Eu acho que esse histórico mostra a força do sistema, de a capacidade de detectar, controlar e voltar ao estágio anterior, mas também mostra a força do relacionamento do setor público com o setor privado e a força das medidas que o setor privado adotou para segurar o vírus até aqui. Uhum. A gente está falando o Brasil é um importante produtor, de
de aves, então produz carne de frango e ovos. E como você colocou, há 2 anos a gente fez uma análise, inclusive aqui na CNA, falando sobre os casos de gripe aviária e a gente consegue ver como realmente ele alastrou em países da Europa, nos Estados Unidos, que não foi o que aconteceu aqui no Brasil, né, no caso das granjas comerciais, e isso acabou impactando o mercado, como você colocou também, preços de ovos subindo quase 300% nos Estados Unidos. Então, afetando o mercado e ficando por um tempo, por uma dificuldade, desafios relacionados a controlar a doença. A gente está falando de uma questão muito sensível ali do vírus, né? E aí, então mostra essa responsabilidade do Brasil e como você colocou, esse papel de excelência, né, de fazer o controle da doença, já que a gente ouve falar de casos em animais silvestres, mas em granja comercial foi um caso e como você colocou, essa essa celeridade em conseguir conter esse caso e fazer com que o Brasil, um pouco mais de um mês depois, ou um mês mais ou menos, esteja voltando o seu comércio. Natália, isso é importante. Eu tenho comentado com todo mundo. Nós controlamos esse foco, mas a doença não saiu do país. Nós temos vários focos ativos ainda de silvestre que nós detectamos e estamos encerrando. Significa que nós vamos continuar com o estado de emergência mais alto possível. O trabalho do produtor não acabou. Nós mantivemos em um único foco a ocorrência. E se Deus quiser, nós vamos continuar disso novamente. Mas pode ocorrer novos focos? Pode. Qual que é a importância do nosso trabalho do Ministério da Agricultura durante todo esse tempo? Esse vírus vai continuar circulando, pode voltar a ocorrer. O que que a gente tem que trabalhar e tem trabalhado arduamente com o ministro Fávaro, com o presidente Lula, com todo mundo desde o do início de 2023, quando deu a detecção de ave silvestre? Mudar os certificados sanitários internacionais que amparam as exportações, porque é uma cadeia muito exportadora. Então, o que que a gente precisa fazer? O vírus eventualmente vai ocorrer de novo. A gente precisa mitigar o impacto do comércio internacional quando você tiver novas detecções, que é o que muitos têm ouvido falar de trabalhar com a regionalização, ou seja, a gente está trocando os certificados que diziam que o Brasil é país livre de, para amparar, para o Brasil é só restringir a área afetada, ou ao estado ou ao município. A gente sempre foca no município, na menor área possível. E alguns aí depende de cada negociação com cada país tem a sua análise em relação a isso, a parte técnica, e você tem alguns países oscilando entre restringir somente o estado, alguns somente o município, mas a maioria restringe ainda no momento para o estado. Então o que que a gente tem de dever de casa? Produtor rural, continuar adotando as medidas de biosseguridade que fez esse sucesso de ficar tanto tempo sem e continuar sem, até que o governo consiga reduzir os requisitos à menor área afetada possível. Porque assim, quando ele começar a ter outros casos eventualmente no futuro, o impacto ser cada vez menor e mais localizado. E quais são essas medidas de biosseguridade que são adotadas pelos produtores e quando elas são adotadas? Sempre? Permanentemente, é uma rotina, é uma conduta, é uma prática diária. Eu vou citar as principais, porque são várias que estão disponibilizadas, mas uma das mais importantes, ter controle de acesso à granja. Você não pode permitir que entre pessoas que você não conhece dentro da granja. Mesmo de visitas comerciais ou mesmo de visitas, elas precisam ser agendadas. Você tem, porque você não sabe se essa pessoa teve contato com animais silvestres ou por onde ela transitou, ela pode ser um carreador do vírus. Outra medida muito importante é proteger fisicamente a granja, para que os animais de produção não tenham contato com animais externos. Isso vale para o sistema de produção onde elas estão alojadas, também muito importante para a captação e fornecimento de água dos animais e da ração, porque os animais silvestres podem se alimentar ali, fazer ter as fezes ali, essas fezes contaminadas ou o animal morto contaminado, eventualmente morrer, contaminar. Então, o fornecimento de água, fornecimento da alimentação, da ração e o sistema produtivo tem que estar fechado. Esses são principais. Acesso, outro sistema, coisa muito importante, o produtor ter os materiais utensílios do que a gente fala da área suja e da área limpa. O que que é a área limpa? É a área da produção. Ou seja, o material que ele utiliza lá dentro, bota, roupa, vestuário, equipamento, fica dentro da área limpa, para ele não transitar material da área suja para a área limpa, ter pedilúvio para você limpar as botas que você usa. Então isso faz com que você crie um ambiente fechado que não que mitiga, nós sempre falamos isso, as medidas de biosseguridade são para mitigar a entrada do vírus, não para eliminar completamente.
você mitiga muito, tanto que foi o seu sucesso. Então essas medidas são muito importantes. Proteger a granja, proteger a captação de água e fornecimento de água, proteger a alimentação animal e cuidado com as visitas que você recebe na propriedade. Há medidas específicas para aquelas regiões em que se identificou um caso em animais silvestres? Elas existem quando existem aves ou produção comercial muito próxima. Você faz um monitoramento para saber se a ave silvestre ou aquele foco, naquele raio de 3 quilômetros, se ele teve risco de contaminar. Mas isso, quando tem uma ave silvestre, você automaticamente não embarga a produção do comercial ali. Então não precisa se preocupar quando você tem um foco de ave silvestre. O que a gente faz é, no raio de 3 quilômetros, você checa se tem produção comercial e você vai fazer um inquérito lá. Você checa, tá tudo bem? Tem algum sintoma? Tem alguma coisa? Se tá tudo bem, vida que segue. Esse é o status atual do Brasil, né? Tem alguns casos Esse é o status ainda atual. ainda em animais silvestres e granja comercial, nenhum a não ser aquele Aquele de identificado. Montenegro. Isso é muito importante, a gente sempre fala isso, principalmente para a sociedade, não é o público setorizado, especializado. Esse impacto na exportação que a gente tem no comércio internacional é somente quando ocorre em granjas comerciais, de aves ou de ovos. Doméstica de subsistência, somente um país, o Japão, aplica, no entendimento dele, a restrição ao município. Então, a única singularidade é essa. Para o caso do Japão, se der em um município, mesmo de doméstica ou subsistência, ele restringe ao município. Todos aí para subsistência doméstica e silvestre, nenhum país aplica nenhuma restrição, à exceção do Japão. E aí os que aplicam quando há em granjas comerciais também são diferentes, né? Você colocou, de uma forma mais objetiva no início da sua fala, mas cada país adota uma medida específica quando é identificado. Eu queria que você explicasse, por favor, um pouco desse processo de como que é quando o Brasil identifica, quem ele notifica e como os países fazem para restringir esse comércio e também depois como que é essa retomada. Isso é uma pergunta interessante, porque eu já ouvi de alguns produtores durante esse período. Poxa, você já sabia lá há 20 anos atrás que isso estava acontecendo, por que não foi trabalhar com a regionalização antes? A gente tem trabalhado com a regionalização, mas não é só para influenza, a gente tem trabalhado para várias outras doenças. Ocorre que os países, ao longo de 100 anos de Organização Mundial de Saúde Animal, sempre trabalharam como mecanismo padrão, trabalhar de país livre de para país livre de. Essa questão de você ter uma análise epidemiológica da situação e permitir que é somente uma área afetada é relativamente novo. Nos últimos 10, 15 anos, que se intensificou muito a regionalização de doenças para restringir só uma área afetada. Então, isso é, apesar de ser 10, 15 anos, para mudar o comportamento das autoridades sanitárias, é recente. Então, cada autoridade tem um nível de confiança diferente para avançar com isso e experiência. Por quê? Quando você vai olhar nos países que fazem parte da Organização Mundial de Saúde Animal, 10 países têm 10, 11 têm dimensões continentais. Rússia, China, Brasil, Canadá, Austrália, Argentina. Então, a esmagadora maioria dos países tem condições geográficas pequenas. Então, a regionalização, além de ser nova, ela é muito útil para uma porção minoritária de países dentro da organização. Por isso que é o nosso desafio de sempre vocalizar muito a importância de avançar com isso. E aí você percebe, nesse cenário, que cada país reage de maneira diferente à regionalização. E nós temos buscado parcerias com esses países, principalmente com os países sul-americanos, que a gente tem um bom relacionamento com a Argentina, com o Chile, para vocalizar com todos os outros países a importância de você reconhecer o status epidemiológico de uma região, a capacidade de você controlar aquela doença e de você avançar. Exemplo disso. O Japão regionalizou. Avançou, levou 2 anos para regionalizar, mas regionalizou, mas levou 2 anos para fazer análise técnica. A Arábia Saudita regionalizou. O México, recentemente, antes de concluir o foco, fez uma regionalização por estado. Reino Unido. É verdade também que o agravamento da doença, da influenza globalmente, criou um ambiente de pressão para as autoridades sanitárias se sentirem pressionadas e avançar com esse tema. Então, ele é um efeito colateral que causou o fato dela estar pressionando muitos os países, e isso causa uma pressão inflacionária numa proteína que é muito uma das mais baratas, então ela faz uma pressão inflacionária nas populações desses países. A gente começou a perceber que teve um movimento mais acelerado de aceitar a regionalização. Mas ainda,
varia enormemente entre países. Você tem países que já regionalizaram sem nenhum nível de informação, tem países que pedem informações adicionais, tem países que querem regionalização mútua, e o Brasil tem trabalhado nesse cenário. Nós temos agora perseguindo a União Europeia, que é um dos principais países para que a gente exporta aves e ovos, para a gente concluir a regionalização, Coreia do Sul e vários outros países, Argentina, já tem bastante regionalizado. Com o Chile, a gente está avançando com o Chile, que é um grande parceiro, mas nós não temos regionalização com eles ainda, a gente está avançando com eles. Então, assim, depende muito da velocidade e do relacionamento técnico e negocial com os países que a gente tem. E vocês têm uma noção de como que o mercado foi impactado por esse período em que houve, a suspensão do comércio, a depender do seu nível para o Brasil, em relação às exportações e também a essa estratégia interna, né, de deixo de comercializar com o mercado, o que acontece com essa oferta? Eu tenho acompanhado, porque isso impacta no comércio, e o que o setor nos fala é que quando você exporta um frango, ele é um componentes, né? O frango você acaba fracionando ele em componentes. Então você exporta peito, coxa, sobrecoxa, asa, ponta da asa, carne mecanicamente separada. E curioso que para você formar o preço de um frango completo, você tem países que precificam melhor ou pior cada parte. Então nesse processo foi assim, olha, opção A, que eu tenho de habilitação, exemplo X, é exportar para a União Europeia, peito. Ah, não tem opção B, México? Então vamos mandar para o México. Então o exportador foi fazendo essas trocas sempre que foi possíveis entre opções ótimas e subótimas para você ter o menor impacto. Por isso que, pelo relatório que eu vi da BPA, o setor conseguiu amortizar com essas relações de troca gera um nível de esforço maior, gera prejuízo econômico, mas não gerou um prejuízo tão duro como a gente imaginava que teria quando a gente imaginou que teria influenza aviária em granjas comerciais. Parte pela regionalização e parte porque o exportador conseguiu trocar. Mas ainda tem casos emblemáticos, por exemplo, a China, que é a grande compradora de pé de frango, e não existe muito plano B para o pé de frango. É o item mais valorizado para exportação de frango do Brasil, é enviar pé de frango para a China, e não existe um plano B viável. Então, assim, aí esse ainda são questões que nos preocupam, que a gente tem trabalhado junto com as autoridades sanitárias chinesas para retornar ao status da normalidade o quanto antes possível. No caso da China, é como a restrição ao mercado brasileiro? Ela está aplicando ao país inteiro, e aí pediram uma série de solicitações de informações. A gente está trabalhando com a GACC, que é a minha contraparte, com a parte negocial, para que a gente possa retornar ao status mais brevemente possível, que impacta o pé do frango. Mas as outros componentes, o mercado conseguiu equalizar, de certa maneira, o quanto foi possível para mitigar. Não conseguiu equalizar tudo, mas também não foi aquele impacto tão duro como a gente imaginava. Talvez também em função, Natália, aí, do aprendizado que nós tivemos no ano passado, com o Newcastle, no Rio Grande do Sul. Foi uma espécie de ensaio para o que a gente vivenciou agora, capacidade de reação e interlocução com os países, que é comunicando com a Organização Mundial de Saúde Animal e com os países. Então isso permitiu que a gente testasse o sistema, inclusive na capacidade exportadora e de armazenagem, de como seria se ocorresse um caso de influenza aviária. Isso permitiu que o caso do ano passado certamente permitiu que o setor ficasse mais calibrado para reagir a esse de influenza aviária agora. Então tem essa atuação também que influenciou no resultado dessa parte de comunicação que você mesmo colocou, como que isso alteraria, né, ou como foi mais eficiente nesse caso agora da influenza? Por mais que a gente tenha treinado, feito simulado, a gente sempre fala que jogo é jogo, treino é treino. A gente treinou muito para se preparar para esse dia, para estar preparado, mas é quando ocorre que você vê o impacto, que você testa o sistema, tanto oficial quanto de privado, capacidade de trocar destino, porque você tem rotas marítimas, capacidade de armazenagem. O episódio de Newcastle foi um grande treino para esse episódio que teve de influenza aviária. Foi com dois aspectos muito importantes que impactaram, foi a capacidade de armazenagem da produção, que nós adotamos medidas temporárias para permitir armazenagens temporárias até você poder exportar tudo, e o relacionamento com os países. Como foi a reação com os países na capacidade de monitorar, detectar e informar o foco. Então, o caso de Newcastle alavancou muito o relacionamento sanitário entre nós e os outros países. Quando veio de influenza, os países já estavam acostumados a receber as informações em tempo e a tempo conosco. Então, o sucesso do ano passado com certeza reverberou no sucesso que a gente tem visto desse ano, e quando eu falo em sucesso é sempre mitigar o máximo de dano possível que a gente pode ter com a ocorrência da doença.
E Goulart, como que funciona agora a retomada? Tem países ainda que não retomaram o comércio? Como que funciona essa constatação, né, essa aprovação pela Organização Mundial de Saúde Animal de que o Brasil realmente está livre e como que começa agora essa retomada? É de imediato? Tem alguma experiência que vocês também conseguem trazer para como é essa retomada para cada um dos países? Como aconteceu no ano passado, está acontecendo esse ano novamente. Publicamos, o Brasil notificou lá na Organização Mundial de Saúde Animal, autodeclarou. Ela faz a checagem do documento e publica, ela não faz análise, então ela já colocou no site. Muitos países usam aquela informação, ela não é vinculante, mas fala, Brasil, você depositou lá, confia em você e volta. Isso acontece num percentual indeterminado. Para material genético, principalmente, que o Brasil agora está virando um hub de exportação de material genético avícola. Então você tem uma retomada muito rápida de material genético avícola. De carnes e ovos, ela tem um tempo maior. E aí nós percebemos que alguns países já começaram a retornar. México, regionalização. Filipinas anunciou e deve estar retornando nos próximos dias. Mas eu diria que o grande e o principal é a China. A China, ela não voltou ainda. E depende da análise técnica e autorização deles, e a gente tem fornecido todas as informações Isso é possíveis. presencial? Vem ou Alguns, não alguns necessariamente? documentos vêm, nenhum país normalmente não faz auditoria em loco para verificar o status sanitário. O que a gente precisa é prover as informações para ele tomar a decisão para retornar. E o que a gente quer é que eles retornem o mais rapidamente possível. O maior comprador, que é a China, a gente está ainda, é o grande anseio de todo o setor privado, que a gente possa retornar o mais brevemente possível, mas depende muito da análise deles, e agora a gente não tem muita predição ou preditividade de quando isso vai acontecer. Bom, mas a gente está trabalhando incansavelmente, o produtor pode ter certeza disso, para voltar à China o quanto antes. Muito porque a gente falou. A maior compradora de pé de frango, o maior valor agregado possível na exportação de um frango, e não existe um plano B para isso. Você sabia? Durante o vazio sanitário de 28 dias, que garantiu ao Brasil o status de livre da gripe aviária, o Ministério da Agricultura e Pecuária rastreou mais de 4 milhões de aves em um raio de 10 quilômetros ao redor do foco no Rio Grande do Sul. A operação envolveu 200 fiscais agropecuários, testes em tempo recorde e até o uso de drones para monitorar propriedades rurais de difícil acesso. Essa ação preventiva, inédita no país, foi decisiva para convencer a Organização Mundial de Saúde Animal e os importadores de que o vírus estava 100% controlado, um marco para a defesa sanitária brasileira. Secretário, então agora estamos com o status recente, né, Brasil livre de gripe aviária, mas o vírus ainda circulando não só no Brasil, mas também em outros países. O que fica de aprendizado com esse caso e com tudo que aconteceu e com os próximos passos? O que se pretende, como se pretende continuar atuando para que não ocorra outro caso, né? Igual você mesmo colocou, o Brasil ficou tantos anos sem ter o caso positivo em granja comercial e aí uma hora chegaria. E eu acredito que todos esperam que não chegue um segundo momento. Então, como que fica aí esse futuro É o que eu falo para os da parte produtores. sanitária? Nada mudou. Estado de emergência o mais alto possível, as medidas de biosseguridade continuam sendo aplicadas com mais alto rigor. O que a gente espera e tem trabalhado todo esse tempo? Para que o mundo, no âmbito, aí eu falo o mundo, os países, no aspecto regulatório, naturalizem no sentido de entender que essa é uma doença que ocorre através de aves migratórias. Há mais de 20 anos, hemisfério norte e hemisfério sul, os países não precisam ser tão conservadores nas medidas regulatórias que se aplicam para que a gente possa mitigar o risco da doença. Porque tem uma preocupação que ela é pandêmica, tem a preocupação dela acabar ocorrendo em mamíferos, de mamíferos para ser humano, então ela tem um risco pandêmico, sim, classificado pela Organização Mundial de Saúde, ela tem essa preocupação, mas a gente tem as medidas hoje vigentes que mitigam o risco. Comer carnes e ovos não transmite o vírus. Então, e eles têm o vírus ocorrendo em todos os outros países. Então, o que a gente tem trabalhado com os países, olha, vocês têm o vírus circulando, vocês têm ocorrências eventuais em granjas comerciais nos seus países, não transmite para a população,
Então não é, a gente tem trabalhado para não Tirar o alarmismo tirar o e o alarmismo risco para a exatamente. população que se alimenta disso, ou o fato de o vírus estar no país já ser um alarde, né. É isso, a gente precisa, todo mundo já tem o vírus, é naturalizar como se confronta o vírus, como mesmo os países que já têm, como que você cerca o foco, contém e volta ao estado natural, porque esse vírus nada indica de que ele vai desaparecer, ou de que ele vai atenuar, ele não está atenuando a sua ocorrência em aves, silvestres e comerciais, então o que a gente precisa trabalhar com os países: "Olha, esse problema não vai sair da mesa, ele está ocorrendo na sua produção comercial, teve um foco no nosso, não transmite para do produto, aves e ovos, não transmite para os humanos. Vamos usar a experiência da ocorrência a nosso favor para mitigar o impacto no comércio internacional e ser menos conservador nas medidas?" Esse é o trabalho que a gente tem agora pela frente. Enquanto a gente faz isso, o produtor continua com as medidas de biosseguridade para que a gente não possa ter essas interrupções novamente. E acaba que esse sistema todo, o fato de haver esse risco gera um custo para toda a cadeia, né, gera um custo para o sistema, de vigilância do Brasil, gera um custo para o produtor que precisa adotar, mas pela responsabilidade que tem, essas medidas de biossegurança. Então tem também isso envolvido no setor, né, essa complexidade da produção e que depende de uma gestão ali, no caso dos produtores rurais, também quando há uma perda, igual agora os produtores que tiveram umas perdas por ter identificado o caso, então tem isso também que envolve e que é importante a gente falar, né, porque, É muito eh, importante, Natália, o porque aperfeiçoamento do sistema também está baseado nessa parte de você investir no próprio sistema e difundir essas informações para que desde a ponta, o produtor rural até o sistema brasileiro consiga atuar, em prol desse status. eu sempre costumo comentar isso para o produtor que no começo você: "Ah, de quem foi a culpa, de quem que foi a responsabilidade?" Quando a gente fala em doenças de saúde em saúde animal, isso diz muito pouco para o sistema, porque se alguém errar, ou quando a gente fala que o sistema não falha, mas se acontecer: "Ah, mas quem errou?" Fala assim: "Olha, isso diz muito pouco, porque a conta é para todo mundo, o prejuízo é para o país." Então, é por isso que é tão importante que não interessa se você é pequenininho ou se você é gigante produtor, se você é um grande integrado ou um pequeno, todo mundo tem que fazer a sua parte, porque a restrição vem para todos, até que a gente consiga reduzir o impacto. E aí, quando você comentou: "Ah, mas e eu fui afetado, eu tive a produção, perdida por conta de uma doença ou por um efeito de controle da doença para destruir a produção." O prejuízo é uma outra estratégia que a gente tem trabalhado há muitos anos com uma dificuldade regulatória no Congresso. Agora, eu acredito que esse caso de influenza ajudou, impulsionou muito a corrigir uma lacuna histórica que ainda persiste, que é o governo ter um fundo de defesa nacional para cobrir prejuízos e indenizações de produtores. Para que um produtor não se sinta motivado a esconder um problema. Porque se ele tiver um problema, você: "Ah, não vou mostrar, porque senão eu vou ter um prejuízo e eu vou ficar com o prejuízo." E para algumas situações, não todas, é passível você indenizar o produtor. E hoje você tem o que você existe hoje? Fundos de defesa ou de indenização estaduais. E aí tem um desafio, legislativo, que é você ter um fundo de defesa nacional que não seja uma mera sobreposição do fundo de defesa estadual e, por questão de pacto federativo, você acabe não avançando com isso. E a gente sempre comenta, o fundo de defesa nacional é necessário, porque uma doença, um foco de influenza aviária em Montenegro afetou a produção em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina. E o fundo de defesa estadual, ele tem um limite territorial, ele não consegue, do dinheiro do privado daquele estado, remunerar o indenizado, um impacto, um prejuízo de um outro estado. Por isso que tem que ter um fundo de defesa nacional. É um debate difícil, complexo, por isso que até hoje tem essa lacuna, mas que a gente encontrou bons meios e bons caminhos no Congresso, e o governo está muito sensível para a gente avançar com esse projeto. Tendo ele avançando, ele não vai só ajudar a influenza aviária não, ele vai também poder avançar em vários outros programas de saúde animal, que essa lacuna faz muito diferença para avançar no sucesso do estado sanitário. Então eu espero que a gente consiga avançar com esse processo. Sim, e falando sobre avanços, na semana passada a gente gravou um episódio sobre a lei de material genético com a Marta Brava. E falamos sobre os avanços que o Brasil tem tido na parte sanitária e de pecuária. Você também já esteve aqui no Soagro com a gente falando sobre a rastreabilidade individual bovina. Em maio de 2025, tivemos o Brasil
com o status, que recebeu o status livre de aftosa sem vacinação, agora passou por esse desafio da gripe aviária e de novo livre de gripe aviária. Queria que você comentasse um pouco como que você avalia essa atuação do governo, do setor privado e essas conquistas que o Brasil tem tido e como que isso pode fortalecer a imagem do setor no ambiente nacional e também internacional em relação à produção pecuária. Sabe que isso é uma excelente pergunta, porque nós somos muito críticos de nós mesmos. Se nós estamos conhecemos todos os nossos desafios, o que precisa melhorar, o que pode ser diferente, o que a gente precisa para impulsionar mais o nosso trabalho na produção. Mas quando a gente olha para os outros países e a gente começa a comparar como é que é o status sanitário, como é que é a saúde animal do Brasil comparado com os outros países que se competem ou são comparados ao Brasil. Quando você olha, faz essa relação, o Brasil é um dos melhores países em status sanitário. A gente nem ouve falar muito sobre estados sanitários, mas sobre volume de produção ou qualidade, né, não sobre a questão sanitária. Mas nós chegamos, aqueles imaginários, porque em tal local é primeiro mundo e está tudo certo. Chegou no momento, no início desse ano, em que a Europa tinha as 4 principais doenças das 4 principais espécies produtoras. Febre aftosa, peste suína africana, influenza aviária e um vírus que eu não me recordo agora o nome, em caprinos e ovinos. O Brasil não tem nada disso. O Brasil agora é livre de febre aftosa sem vacinação, depois de mais de 60 anos, que é a principal doença impactadora de comércio internacional de pecuária. Não tem nenhuma para caprinos e ovinos. Não tem, a influenza agora voltou ao estado de livre de aves, e de suínos nós não temos a peste suína africana. Então, as Que principais já doenças devastou também plantéis aí já na China. e assim, isso que é a importância. Nós temos desafios, nós vamos continuar sendo desafiados, mas esse que é o produtor entender. Você tem que saber que tem muito a ser feito, mas muito que já foi feito nos colocou num patamar de saúde animal invejável comparado com os outros países do mundo. Uhum. Muito bom, secretário. Torceremos e aqui como CNA continuaremos apoiando, né, o Ministério e trabalhando conjuntamente no que for necessário para levar a informação para o produtor também e auxiliá-los aí na construção de políticas públicas, levando essa realidade do produtor para o Ministério. Agradeço mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Queria só me despedir, Natália. Maio foi o mês da saúde animal. E esse é um assunto que eu sempre falo para o produtor, que saúde animal é saúde para todos. Então, a importância de você investir em saúde animal. Produtor, acredite nisso, como eu falei. Isso faz a diferença e é você que começa lá na produção a gerar todo esse benefício da cadeia. Então, depende do produtor rural cuidar do status do seu rebanho. Como além de maio ser o mês da saúde animal, 2025 está sendo um ano muito relevante para a pecuária, né, para todos que estão nessa cadeia. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência e esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.